O convite, em relevo dourado, repousava na minha bancada da cozinha. Um insulto, na verdade, para celebrar a união de Marcus, meu ex-noivo, com Chloe. Tens de ir, sibilou uma voz ao telefone, com uma falsidade descarada. O Marcus pediu especificamente: quer que vejas o que uma verdadeira Luna parece. Não sejas covarde, Lisa. A minha unha traçou as letras arrogantes e ornamentadas. Ele pensa que não vou? Murmurei. Porque tu não és nada sem ele. Uma gargalhada cruel cortou a linha antes de desligar. Senti uma mão quente e maciça sobre os meus dedos trêmulos. Levantei o olhar para os olhos tempestuosos de David. Que ele pense isso, murmurou o rei Alfa, a sua voz um trovão baixo e perigoso que fez vibrar o chão. Até amanhã. O vestido de seda azul meia-noite escorria pelas minhas mãos como vidro líquido. Uma obra-prima, elegante, discreta, mas que gritava riqueza e poder. Uma armadura, linda e impenetrável. Fechei os olhos, e por um segundo, a seda desapareceu. Senti a chuva gelada de uma noite de novembro, há 3 anos. Senti a lama a infiltrar-se nas minhas calças rasgadas enquanto me ajoelhava à porta da casa do bando. Ouvi a voz de Marcus, desprovida do calor que amara desde a infância. És estéril, fraca e patética. Uma Luna tem de dar herdeiros. Lisa, estás rejeitada. Sai do meu território antes do nascer do sol, ou os guardas caçar-te-ão por desporto. Ele não sabia que eu já carregava os herdeiros que ele exigia. Ou talvez, na sua obsessão por Chloe, simplesmente não se tivesse dado ao trabalho de olhar. Um puxão brusco na barra do meu vestido trouxe-me de volta ao presente. Mamã, linda. O pequeno Leo, de 2 anos, olhava para mim com os seus grandes olhos cor de âmbar, tão parecidos com os meus, arregalados de admiração. Ao seu lado, com um pequeno lobo de peluche, estava a sua irmã gêmea, Maya, a tentar desembaraçar uma fita nos seus caracóis escuros. Soltei o ar num suspiro trêmulo. Ajoelhei-me, a seda cara a espalhar-se à minha volta, e abracei-os. O seu cheiro a baunilha e leite fresco ancorou-me instantaneamente, lavando o frio fantasma da chuva. Eram os meus milagres. Vocês os dois estão tão lindos, sussurrei, beijando o topo das suas cabeças. Leo usava um pequeno smoking que combinava com o meu vestido, enquanto Maya parecia uma fada do bosque no seu vestido de tule. Passos pesados e deliberados soaram no soalho de madeira. O ar na sala engrossou, crepitando com uma energia que exigia submissão absoluta. Era uma aura que teria ajoelhado um lobo comum, mas para mim, parecia um cobertor quente. David encostou-se ao batente da porta. Um fato carvão impecável, a jaqueta moldada para os seus ombros largos. O cabelo escuro penteado para trás, realçando as linhas aristocráticas da sua mandíbula e a intensidade penetrante dos seus olhos cinzentos. Como rei Alfa, a sua mera presença era um evento geopolítico. Aqui, nas nossas câmaras privadas, ele era o homem que me encontrara meio morta na neve. Papai! Maya guinchou, correndo para ele. David pegou na menina com um braço, erguendo-a com uma força sem esforço. A sua aura aterradora desapareceu, substituída por um sorriso suave e raro que reservava inteiramente para nós 3. Os meus reis e rainhas estão prontos para partir? Perguntou ele, tocando no nariz de Maya. Entrou na sala, estendendo a mão livre para mim. Peguei nela, deixando-o puxar-me para cima. O seu polegar roçou os meus nós dos dedos, sentindo a tensão residual nos meus músculos. Não tens de fazer isto, disse David suavemente, a sua voz a descer uma oitava, destinada apenas aos meus ouvidos. Posso despojar o território dele e entregá-lo aos bandos vizinhos até ao anoitecer. Diz uma palavra, Lisa. Eu apagá-lo-ei. Não era uma bluff. Ele era o rei. Marcus era meramente um alfa de um bando de tamanho médio, sem importância, nos vales. Um comando de David e o legado de Marcus seria pó. Não, disse eu, a minha voz a firmar-se. Olhei para o convite dourado na penteadeira. Ele convidou-me, David. Ele queria uma audiência. Vou dar-lhe uma.
Os olhos de David escureceram com uma mistura de orgulho e antecipação predatória. Levou a minha mão aos lábios, depositando um beijo demorado na minha pele. Então vamos deixá-los ver, murmurou ele. Vamos deixá-los ver exatamente de quem é a companheira que atiraram aos lobos. A casa do bando da lua crescente vibrava com celebração excessiva. Marcus não poupara despesas, esgotando o tesouro do bando para garantir que a sua cerimônia de acasalamento com Chloe fosse o evento da década. Lustres de cristal pendiam das árvores antigas. Centenas de rosas brancas importadas da costa cobriam todas as superfícies, e uma pequena orquestra tocava perto da fonte de mármore. Marcus estava no topo da escadaria principal, com uma taça de champanhe na mão, a peitar o peito, ajustando as lapelas do seu smoking branco. Ao seu lado, Chloe resmungava, os seus dedos pesados com um anel de diamantes, que era demasiado grande para ser elegante. É perfeito, Marcus. Chloe ronronou, apoiando-se no seu braço. Embora esteja um pouco decepcionada, estava à espera de algum entretenimento. Marcus riu, um som áspero e desdenhoso. Queres dizer a Lisa, por favor? Ela não se atreveria a aparecer aqui. A última vez que ouvi falar dela, estava a trabalhar num diner humano a 2 vilas de distância. Provavelmente está demasiado envergonhada do seu patético estatuto de solitária para pôr um pé perto de lobos verdadeiros. Enviei o convite com uma notinha especial, também. Chloe riu, os seus olhos a cintilar com malícia. O Beta Thomas, alguns degraus abaixo deles, mexeu-se desconfortavelmente. Alpha, com respeito. Talvez seja melhor ela não chegar. O bando ainda se lembra dela com carinho. A sua presença pode complicar o ambiente. Marcus lançou um olhar de raiva ao seu Beta, mostrando os dentes. O bando lembra-se de uma fêmea fraca e estéril. Hoje, eles veem força. Eles veem Chloe. Um silêncio súbito e estridente caiu sobre a propriedade. O quarteto de cordas hesitou. Uma nota em falta fez a música tropeçar e parar. Marcus franziu o sobrolho, esticando o pescoço para olhar por cima do mar de cabeças. A multidão estava a abrir-se, recuando como se empurrada por uma força invisível. Murmúrios percorreram centenas de convidados, escalando rapidamente para sussurros abafados e em pânico. A aproximar-se dos portões de ferro do território do bando, não era o sedã velho e batido que Marcus imaginara Lisa a conduzir. Era um comboio. 4 maciços SUVs blindados em preto, ladeados por motas pilotadas por homens com o emblema prateado da Guarda Real. Os veículos moviam-se com uma sincronização silenciosa e ameaçadora, deslizando pela longa entrada e parando diretamente na base da escadaria principal. Marcus sentiu um suor frio a brotar na sua nuca. A Guarda Real? Por que é que os homens do rei estariam ali? Ele não convidara os realeza. O seu bando não era suficientemente significativo para merecer a sua atenção. O pânico guerreava com o seu ego. Seria uma inspeção surpresa? Uma honra, sussurrou Chloe, o seu aperto no braço dele a tornar-se doloroso. O que está a acontecer? Quieto, Marcus sibilou, tentando projetar confiança absoluta. Levantou-se mais alto, preparando-se para cumprimentar qualquer emissário real que tivesse chegado. O condutor do segundo SUV saiu. Era um monte de homem, os olhos ocultos atrás de óculos escuros. Nem sequer olhou para Marcus. Em vez disso, contornou a porta traseira do passageiro e abriu-a, curvando a cabeça respeitosamente. Uma perna esguia emergiu, vestida com um estileto prateado cintilante. Então Lisa saiu para o sol da tarde. Um suspiro coletivo ecoou pelo relvado. Membros do bando que a conheciam desde criança encaravam em choque absoluto. Aquela não era a rapariga quebrada e a chorar que fora expulsa na chuva. Ela estava deslumbrante. O vestido azul meia-noite abraçava as suas curvas. A sua postura era direita e a sua expressão, os seus olhos cor de âmbar, continham uma confiança real gélida que desafiava qualquer um a desviar o olhar. A mandíbula de Marcus caiu. A taça de champanhe escorregou dos seus dedos, estilhaçando-se contra os degraus de pedra. Lisa! Ele engasgou, mas os choques estavam longe de terminar. Lisa não olhou para ele. Simplesmente virou-se,
e ofereceu a sua mão de volta ao interior sombreado do SUV. Uma mão maciça pegou na sua. Quando o rei Alpha David saiu do veículo, o peso puro da sua aura atingiu o pátio como um golpe físico. Pelo relvado, lobos mais fracos caíram involuntariamente de joelhos, as cabeças curvadas, incapazes de suportar a pressão sufocante da presença de um alfa soberano. Marcus sentiu os seus joelhos a tremer. O ar nos seus pulmões desapareceu. O rei, o atual rei de todos os bandos, estava na sua entrada, segurando a mão da mulher que ele descartara como lixo. Os olhos cinzentos e frios de David varreram a multidão, eventualmente aterrando em Marcus. Os lábios do rei curvaram-se num sorriso aterrador. Então David virou-se de volta para o SUV, alcançando o interior. Ele não tirou uma arma. Tirou um menino de smoking, colocando-o de pé, e depois levantou uma menina num vestido de tule, acomodando-a contra o seu quadril largo. O menino, Leo, pegou na mão de Lisa, olhando em volta pela imponente propriedade. "Mamã", ele disse, a sua voz a carregar perfeitamente no silêncio morto da multidão atordoada. "É este o lugar sujo de que nos falaste?" O silêncio após a voz do pequeno Leo foi absoluto. Era um silêncio espesso e sufocante que parecia sugar o oxigênio direto dos relvados bem cuidados. Uma brisa perdida agitou as rosas brancas importadas, um som que pareceu ensurdecedor na quietude. Lisa olhou para o seu filho, um sorriso gentil e genuíno a adornar os seus lábios. Ela não o repreendeu, simplesmente alisou a lapela do seu pequeno smoking. "Não, meu menino corajoso", disse ela, a sua voz clara e melódica, a carregar sem esforço sobre a multidão atordoada. "É apenas um lugar que costumava ser muito pequeno e que não cresceu 1 centímetro. Um som engasgado escapou do Beta Thomas, rapidamente sufocado enquanto ele baixava a cabeça. Marcus ficou paralisado nos degraus de mármore. A sua mente acelerou, tentando desesperadamente montar os pedaços quebrados da realidade numa imagem que fizesse sentido. Lisa aqui, vestindo seda que custava mais do que a sua casa do bando, segurando uma criança que... Os olhos de Marcus fixaram-se nos gêmeos. Ele viu os olhos cor de âmbar, o tom exato de Lisa, mas também viu a curva inconfundível da mandíbula do menino, o caracol escuro e rebelde do cabelo da menina. Ele fez as contas. 2 anos de idade. A gravidez teria levado vários meses. A noite fria de novembro passou pela sua mente, a noite em que ele ficara nestes mesmos degraus e a banira por ser estéril. O seu estômago desceu, um mergulho nauseante que o deixou enjoado. Herdeiros. Ela estava a carregar os seus herdeiros, a própria coisa pela qual ele a descartara. Ela já estava a prover. Mas enquanto Marcus dava um passo trêmulo para a frente, com a intenção de exigir respostas, outro cheiro atingiu-o. Não era o cheiro de uma solitária, nem o cheiro fraco e a desvanecer-se da sua própria linhagem. As crianças cheiravam a trovoada e a cedro. Cheiravam ao rei Alpha. David reclamou-os. "Pela antiga lei Lycan, eles já não são meus, são realeza", disse Marcus, arranhando as palavras da sua garganta. Forçou as suas pernas a moverem-se, descendo as escadas. Cada passo parecia atravessar água profunda contra a corrente esmagadora da aura de David. Quando chegou ao fundo, Marcus ajoelhou-se, a relva úmida a infiltrar-se nas suas calças brancas impecáveis. "Estamos profundamente honrados. Não tínhamos ideia de que viriam." David não ofereceu a sua mão. Apenas ficou ali, um monólito imponente de poder, o braço pousado protetoramente na cintura de Lisa. Maya já estava a puxar felizmente a gravata de David, completamente imune à pressão aterradora que o seu pai adotivo estava a exercer sobre os lobos circundantes. "Imitista um convite, Alpha Marcus", ressoou David. A sua voz não era alta, mas vibrava nos peitos de todos os presentes. "Para minha companheira, esperavas realmente que a rainha do reino Lycan viajasse sem o seu rei?" A palavra rainha atingiu a multidão como um golpe físico. Murmúrios eclodiram, frenéticos e aterrorizados. "Rainha!" Chloe gritou, o som agudo a cortar os murmúrios. Ela desceu as escadas a correr, esquecendo completamente o protocolo, o rosto corado de vermelho feio e modelado. "Isso é impossível. Ela é uma rejeitada.
Uma solitária estéril e inútil. Convenceste Marcus a... começou Chloe. Chloe! Marcus rugiu. Um toque de puro pânico na sua voz, percebendo que ela estava a cavar as suas próprias sepulturas com cada sílaba. Os olhos cinzentos de David mudaram para Chloe. Ele não levantou a voz, nem sequer mudou a sua postura. Mas a temperatura no pátio caiu drasticamente. A pura malícia no seu olhar atingiu Chloe, forçando-a a ajoelhar-se com tanta força que lhe magoou as pedras do caminho. Ela ofegou, agarrando a garganta como se o ar tivesse sido retirado dos seus pulmões. Diriges-te a ela como vossa graça, ou não te dirijas a ela de todo, declarou David, o seu tom gelidamente conversacional. Fala fora de hora novamente na presença dos teus superiores, e eu arrancarei a tua língua. Acena com a cabeça se entendes. Chloe, lágrimas de dor e humilhação a escorrer pela sua maquilhagem cara, acenou freneticamente. Lisa observou a troca com uma calma fria e desapegada que a perturbou mais do que a raiva do rei. Onde estava a rapariga que costumava chorar as suas duras palavras? Onde estava o desespero? Levanta-te, Marcus, disse eu, o meu tom carregando a autoridade entediada de quem fala com um servo mal comportado. Estás a amarrotar o teu fato, e não quereríamos estragar o dia especial da Chloe, pois não? Marcus levantou-se lentamente, as mãos a tremer. Olhou para mim, olhou-me realmente, procurando um vislumbre da devoção que ela costumava ter por ele. Não encontrou nada além de um vasto vazio glacial. Lisa, vossa graça, Marcus gaguejou, os olhos a saltar freneticamente para os gêmeos. As crianças! Elas são o príncipe e a princesa herdeiros. David interrompeu, a sua voz um aviso letal. Deu um passo deliberado em direção a Marcus. O alfa vacilou para trás. Elas são minhas, e se as olharem por muito tempo de novo, considerarei isso uma ameaça à linha real. Entendi? Sim, Marcus sussurrou, o último do seu orgulho a desintegrar-se. Sim, Vossa Majestade. Excelente, David sorriu, um brilho aterrador de dentes. Estendeu o braço para mim. Agora, acredito que há uma celebração. Liderem o caminho, Alfa. A recepção foi realizada no grande salão da Casa do Bando, um espaço que Marcus havia renovado obsessivamente para este dia exato. Estava a pingar em excesso com cristal, folha de ouro e centros de mesa imponentes de orquídeas importadas. A mesa principal elevada num palanque foi projetada para fazer Marcus e Chloe parecerem monarcas reinantes sobre o seu bando. Essa ilusão foi estilhaçada no momento em que David e eu entramos na sala. Sem uma palavra de direção do rei, os guardas alfa do bando correram para o palanque. Empurraram apressadamente as cadeiras ornamentadas de Marcus e Chloe para o lado, a correr para trazer duas poltronas antigas maciças do estudo da casa do bando. Os únicos assentos em todo o edifício grandiosos o suficiente para acomodar os convidados reais. Marcus ficou na borda do palanque, o rosto pálido, a observar enquanto eu era sentada no centro absoluto da mesa. David sentou-se à minha direita, acomodando Maya no seu colo, enquanto um guarda real puxava uma cadeira alta para Leo. Marcus e Chloe foram relegados para as extremidades mais distantes da sua própria mesa de casamento, parecendo um pensamento tardio na sua própria festa. A atmosfera na sala era excruciante. O quarteto de cordas tocava, mas as notas eram frenéticas e nervosas. Os membros do bando comiam em silêncio, os seus olhos a saltar constantemente para o palanque. A alegria que Marcus pagara milhões para fabricar fora completamente sufocada pela presença real. Chloe espetou o seu fazão assado com o garfo, os nós dos dedos brancos. Ela não aguentava. Este era o seu dia. Ela planeou isto durante anos, manobrando Lisa para fora do caminho, garantindo Marcus, garantindo o bando. Agora, ela era uma nota de rodapé. O desespero tornava-a imprudente. Chloe levantou o seu cálice de cristal, forçando um sorriso brilhante e quebradiço. Ela bateu com a faca no vidro. O som ecoou dolorosamente na sala silenciosa. Gostaria de propor um brinde, chamou Chloe, a sua voz a tremer ligeiramente, mas carregada de um veneno desesperado. Ela olhou para a mesa em direção a Lisa. As segundas oportunidades.
Estamos tão felizes que Lisa encontrou um lugar no mundo depois de deixar o nosso território. É um belo lembrete de que mesmo aqueles que são expulsos, que não têm a força natural para sobreviver por si mesmos, podem encontrar um benfeitor que tenha pena deles. A sala coletivamente prendeu a respiração. O Beta Thomas fechou os olhos, murmurando uma oração silenciosa. Marcus chutou Chloe debaixo da mesa, os olhos arregalados de horror. Mas ela ignorou-o, alimentada por inveja amarga. Ela queria lembrar a todos que Lisa era uma rejeitada, um caso de caridade. David não reagiu. Nem sequer olhou para Chloe. Em vez disso, pegou num guardanapo de linho e limpou suavemente uma mancha de puré de batata da bochecha de Maya. Ele estava a deixar Lisa lidar com isto. Ele sabia que ela precisava de o fazer. Peguei no meu próprio cálice. O meu movimento lento e elegantemente agonizante. Não me levantei. Não precisei. Virei a cabeça, os meus olhos cor de âmbar a fixarem os de Chloe. Pena, repetiu Lisa, a palavra a cair da sua língua como uma gota de veneno. Uma memória passou atrás dos seus olhos. Não da casa do bando, mas dos bosques profundos e impiedosos da zona neutra. Lembrou-se da fome roedora, dos sons aterrorizantes de lobos solitários a seguir o seu cheiro. Lembrou-se de construir um abrigo de ramos congelados, de lutar contra uma febre e um texugo raivoso apenas para proteger a vida que crescia dentro dela. Lembrou-se de se arrastar por quilômetros de neve, pura e inalterada força de vontade, a manter o seu coração a bater até que a patrulha de David a encontrasse. Ela não foi salva porque era fraca. David escolheu-a porque a vira lutar contra 3 lobos solitários enquanto estava grávida, a recusar-se a morrer. Uma escolha fascinante de palavras, Chloe, continuei eu, a minha voz a ecoar perfeitamente no salão silencioso. Diz-me, como está o tesouro do bando? Marcus enrijeceu, o garfo a cair do seu prato. Vossa Graça, perguntei a Chloe. Lisa disse, sem olhá-lo. Chloe piscou os olhos, completamente desequilibrada. O tesouro está bem. Somos um bando próspero. Lisa soltou uma risada suave e melódica que enviou arrepios pela espinha de Marcus. Próspero, vejo. Suponho que seja preciso muita prosperidade para importar orquídeas alpinas no meio da primavera para trazer chefes de Paris. Lisa bebeu um gole lento da sua água. É um espetáculo e tanto, quase o suficiente para distrair do facto de que o bando da lua crescente hipotecou as suas terras florestais do sul, esgotou as suas reservas de emergência e contraiu um empréstimo de juros altos do Banco Central Lycan apenas para financiar esta única tarde. Murmúrios percorreram os membros do bando sentados. Anciãos trocaram olhares alarmados e furiosos. Marcus assegurara-lhes que o casamento era pago por investimentos privados. Isso é uma mentira, Chloe estalou, olhando para Marcus em busca de apoio. Marcus estava hiperventilando. Ele olhou para Lisa, o verdadeiro terror a aparecer nos seus olhos. Como é que ela sabia disso? As finanças do bando estavam seladas. O Banco Central Lycan, David falou finalmente, a sua voz profunda a cortar casualmente o pânico crescente. Recostou-se na sua cadeira, rodopiando a água no seu copo. Uma excelente instituição. Muito completa. Eu deveria saber. É minha. O sangue drenou completamente do rosto de Marcus. Ele olhou para David, a percepção a atingi-lo com a força de um comboio de mercadorias. Quando o pedido de empréstimo cruzou a minha secretária há 3 semanas, achei curioso, continuou David, os seus olhos cinzentos a prenderem Marcus à sua cadeira. Um bando de tamanho médio, arriscando a ruína financeira por uma festa. Mas a minha rainha, David estendeu a mão, cobrindo a mão de Lisa com a sua maciça. Ela é uma governante benevolente. Sugeriu que o aprovasse. Disse que seria cruel negar-te o teu último momento de extravagância. O último? O Beta Thomas sussurrou, levantando-se da sua mesa, o pânico a sobrepor-se ao protocolo. O vosso men. O que queres dizer com último? Verifica os termos do empréstimo, Beta Thomas, disse eu, o meu sorriso um arco frio e predatório de lábios. A escritura das terras do bando foi colocada como garantia e a dívida foi chamada há exatamente 10 minutos. O grande salão, segundos antes um monumento cintilante ao ego de Marcus, transformou-se numa caverna de pânico sufocante.
O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi quebradiço, frágil, e estilhaçou-se no momento em que o significado de garantia realmente se afundou. O ancião Harrison, um lobo de cabelo prateado cuja família vivera em Crescent Moonland por 4 gerações, afastou a sua cadeira. A madeira arranhou asperamente contra o chão de mármore. Alpha Marcus. A voz do ancião tremia, uma mistura aterradora de idade e fúria absoluta. Diz-me que a rainha está mal informada. Diz-me que não apostaste o nosso território ancestral por uma festa. Marcus abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou do ancião Harrison para o mar de rostos horrorizados. Os seus guerreiros, o seu beta, os pais e mães do bando. Eles estavam a olhá-lo não com respeito, mas com um desgosto crescente e visceral. Era um empréstimo ponte de curto prazo. Marcus finalmente gaguejou, a voz a falhar, totalmente desprovida do comando de um alfa. Agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos como osso. Ou tinha investimentos. Os rendimentos das rotas comerciais do Sul deveriam cobri-lo no próximo trimestre. Estava sob controle. Investimentos. David ecoou suavemente. Não levantou a voz, mas as palavras pareceram ecoar pelos tetos abobadados. O rei estalou os dedos uma vez. Das sombras perto da entrada, um guarda real deu um passo em frente. Ele não se apressou. Caminhou com a precisão medida e aterradora de um predador. Segurando uma pasta grossa de couro, aproximou-se do palanque, ignorando completamente Marcus, e colocou a pasta suavemente à minha frente. Não a abri. Apenas apoiei as pontas dos meus dedos arrumados no couro escuro. Que as rotas comerciais do Sul têm vindo a falhar há 6 meses, disse eu. Marcus, as tuas patrulhas de fronteira estão subfinanciadas, permitindo que solitários suguem os teus recursos. Tu sabias disto. No entanto, priorizaste cortinas de seda e fazão importados sobre a segurança do teu povo. Chloe, sentindo o chão a desmoronar-se debaixo dela, levantou-se abruptamente, a sua cadeira tombada, a cair no palanque. Isto é uma armadilha! Ela gritou, apontando um dedo a tremer para mim. Ela está apenas com inveja! Ela forjou aqueles documentos para arruinar o meu casamento. Marcus, faz alguma coisa. Prende-a. A pura absurdidade do pedido pairou no ar. Prender a rainha Lycan. Prender a companheira do Alpha, que estava atualmente sentada a 3 pés de distância, exalando uma aura que cheirava a ozono e morte iminente. Vários guardas do bando na sala deram ativamente um passo para trás, tentando desesperadamente distanciar-se do comando suicida de Chloe. David finalmente virou a cabeça, fixando seu olhar cinzento em Chloe. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Pareces ter uma profunda incompreensão de como o mundo funciona, pequena loba, murmurou o rei suavemente. A minha rainha não precisa de forjar documentos para te arruinar. Ela apenas teve de te permitir arruinar-vos. Marcus ignorou os histéricos da sua nova companheira. Ele afundou-se de joelhos, não na relva desta vez, mas no mármore polido do seu próprio salão. A humilhação foi absoluta, mas o terror de perder os seus bandos sobrepôs-se ao seu orgulho. Ele rastejou para a frente, fechando a distância até ao centro da mesa. Lisa! Marcus implorou, a voz a partir-se. Olhou para mim, os olhos arregalados e desesperados. Lisa, por favor, tu conheces-me, crescemos juntos, conheces este bando, amavas estas pessoas, não as lançarias na rua. Por favor, diz-lhe para me dar uma extensão. Posso pagar, juro-te. Olhei para o homem que uma vez acreditei ser o meu destinado. Procurei no meu coração um vislumbre de simpatia, um fantasma do amor agonizante que costumava consumir-me. Encontrei apenas uma superfície lisa e refletora de indiferença. Eu amava-os, disse eu, a minha voz calma, mas carregando um peso que fez Marcus vacilar. Amei as pessoas que ficaram em silêncio e viram-te arrastar-me para uma tempestade gelada de novembro. Amei os anciãos que olharam para o lado quando me declaraste inútil. Estou a mostrar-te a ti e a este bando exatamente a mesma misericórdia que me foi mostrada. Marcus engasgou-se num soluço, a cabeça baixa. Além disso, continuei eu, recostando-me na poltrona antiga maciça, a minha postura um espelho da graça relaxada e letal de David.
Recordo as tuas palavras exatas, Marcos. Disseste que uma verdadeira Luna deve ser implacável ao extirpar a fraqueza do seu território. Disseste que não havia espaço para caridade na sobrevivência. Estou simplesmente a extirpar uma fraqueza financeira da economia Lycan. O Beta Thomas, incapaz de suportar a visão do seu alfa quebrado, deu um passo em frente. Ele não se aproximou de Marcos. Aproximou-se do centro da mesa, ajoelhando-se profundamente perante David e eu, pressionando a testa contra o mármore. Vossas Majestades, disse Thomas, a sua voz espessa de vergonha. O bando, as crianças, os anciãos. Não tínhamos conhecimento desta dívida. Que acontece conosco? A coroa ordena-nos a dispersar? David olhou para mim, adiando o julgamento inteiramente para mim. Levanta-te, Beta Thomas, comandei eu suavemente. Quando o homem hesitou, repeti com uma lasca de comando real. Levanta-te. Thomas levantou-se, mantendo os olhos respeitosamente baixos. O território da lua crescente pertence agora à coroa, declarei. A minha voz a ressoar claramente por toda a sala silenciosa e sem fôlego. Os membros do bando não serão despejados. Podem permanecer nas vossas terras ancestrais como inquilinos reais. Um suspiro coletivo de alívio varreu o salão. No entanto, a minha voz endureceu, cortando o alívio. Um bando requer um líder, e a coroa não aluga terras a alfas que priorizam a vaidade sobre a sobrevivência do seu povo. A implicação pairou pesadamente no ar sufocante do salão. A cabeça de Marcos disparou para cima, o rosto manchado de lágrimas contorcido com um novo horror agudo. Não podes, sussurrou ele. Não podes despojar-me do meu título. É o meu direito de nascença. A linhagem. A tua linhagem está falida, David interrompeu, a sua voz a descer para um rosnado baixo e gutural que fez chocalhar os copos de cristal nas mesas. O teu título é uma cortesia concedida pela terra que detens, terra que acabaste de perder. És um alfa de nada, Marcos. Chloe soltou um grito estrangulado e patético. A realidade finalmente estava a penetrar na sua ilusão. Ela não casara com um rei alfa. Tinha-se atado a um mendigo. Olhou para Marcos com repulsa total, afastando-se dele como se a sua falha fosse contagiosa. Não serei uma solitária, Chloe sibilou, os olhos a saltar freneticamente pela sala, à procura de uma saída, um aliado, qualquer coisa. Eu sou uma Luna. Eu sou... Tu és uma cúmplice, cortei eu, o meu tom afiado como uma navalha. Não levantei a voz, mas a autoridade absoluta nela silenciou Chloe instantaneamente. O que me leva ao segundo assunto em mãos. Virei o meu olhar cor de âmbar para longe do casal arruinado no chão e percorri os rostos dos membros do bando aterrorizados. Está o Dr. Ares presente? Uma ondulação de confusão moveu-se pela multidão. Perto do fundo, junto aos imponentes arranjos de orquídeas, um homem pequeno e calvo num fato ligeiramente amarrotado estremeceu. Os lobos à sua volta afastaram-se imediatamente, isolando-o. Dr. Ares, o médico do bando, tremeu, o rosto desprovido de cor. Tragam-no, David comandou suavemente. 2 guardas reais moveram-se com uma velocidade aterradora. Antes que o Dr. Ares pudesse sequer pensar em fugir, eles pegaram-no pelos braços, arrastando-o para a frente da sala e forçando-o de joelhos ao lado de Marcos. Marcus olhou para o médico, confuso. O que é isto, Ares? O que estás a fazer? Levantei-me. A seda azul meia-noite do meu vestido fluiu à minha volta como sombras líquidas. Desci do palanque, o clique dos meus saltos soando como marteladas no silêncio morto. Os olhos de David seguiram cada movimento meu. Um zumbido baixo e constante de magia protetora irradiando dele. Parei a 3 pés do médico a tremer. Há 3 anos, comecei eu, a minha voz a ecoar com uma clareza gélida. Fui levada para a clínica do bando depois de desmaiar durante uma patrulha de fronteira. Fizeste análises ao sangue, realizaste uma ecografia. Marcos franziu o sobrolho, a testa a franzir enquanto tentava acompanhar. Ela estava doente. Disseste-me que ela tinha uma condição. Disseste-me. A voz de Marcos esmoreceu. Uma realização nauseante a começar a arranhar as bordas da sua mente.
Ele olhou para os dois lindos miúdos de cabelo escuro sentados à mesa, a comer morangos, sob o olhar atento dos guardas reais. Dr. Ares, disse eu, a minha voz a descer para um sussurro perigoso. Diz ao antigo Alfa o que encontraste nas minhas análises de sangue naquele dia. O médico choramingou, um som patético. Olhou para Chloe, que de repente estava paralisada, os olhos arregalados de um terror que superava o seu medo da pobreza. Fala, David comandou. Não foi um pedido. Foi um comando alfa com a autoridade do rei. Forçou fisicamente a verdade a sair da garganta do médico. Tu estavas grávida, Dr. Ares irrompeu, lágrimas a escorrerem pelo rosto. 6 semanas. Os teus níveis hormonais estavam perfeitos. Estavas perfeitamente saudável. Um suspiro coletivo rasgou a sala. Obeda Thomas cambaleou para trás, a mão a voar para a boca. Marcus parou de respirar. O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. Ele olhou para o médico, a sua mente a fraturar-se. Grávida. Ela estava grávida dos seus herdeiros. Então por quê? Marcus rugiu, avançando, agarrando o médico pelos lapelas do seu fato. Por que me disseste que ela era estéril? Por que me entregaste registros médicos forjados? Por que ela pagou-me? Dr. Ares gritou, apontando um dedo a tremer para Chloe. Chloe pagou-me. Ela transferiu $500,000 de uma conta privada para o meu trust offshore. Ela disse, se eu não te dissesse que Lisa era estéril, ela faria com que os contactos dos seus irmãos solitários matassem a minha família. O salão explodiu. Gritos de indignação, traição e fúria absoluta ecoaram pelas paredes. Anciãos que tinham tolerado a vaidade de Chloe agora olhavam para ela com assassínio nos olhos. Falsificar registros médicos relativos a um herdeiro alfa era traição da mais alta ordem na lei Lycan. Marcus virou lentamente a cabeça para olhar para sua noiva. Chloe estava a recuar, as mãos levantadas, abanando a cabeça freneticamente. Marcus, não. Ele está a mentir. Ele está a tentar salvar-se. Chloe chorou. Mas a sua voz carecia de convicção. Era o guincho desesperado de um rato encurralado. Marcus levantou-se lentamente. O homem que momentos antes fora um pedaço quebrado e a chorar, agora estava terrivelmente imóvel. Os seus olhos fixos em Chloe estavam vazios do afeto que o tinha cego durante anos. Tu, sussurrou ele, o som a arranhar como lixa. Tu fizeste-me banir a minha companheira. Tu fizeste-me atirar os meus próprios filhos para a neve para morrer. Tu querias uma desculpa. Chloe de repente gritou, a sua própria natureza cruel a estalar sob a pressão. Não peças a vítima, Marcus. Tu estavas entediado com ela. Tu querias-me e eras apenas demasiado covarde para a rejeitar sem razão. Odeie-te o que querias. A brutal honestidade das suas palavras atingiu Marcus como um golpe físico. Ele cambaleou, percebendo a verdade agonizante. Ela tinha razão. Ele procurara uma razão. E ao fazê-lo, destruir a sua própria vida. Observei os dois a despedaçarem-se com satisfação fria e desapegada. Virei-lhes as costas, voltando a subir os degraus do palanque. Não precisava de vingança. Eles estavam a fazê-lo por mim. Sentei-me ao lado de David. O rei estendeu a mão, traçando a linha da minha mandíbula com um dedo gentil, um contraste gritante com a violência que se desenrolava abaixo de nós. Estás satisfeita, minha rainha? Perguntou ele calmamente. Olhei para o caos, para o alfa quebrado e a sua noiva traiçoeira, para o bando que agora era meu para comandar. Quase, respondi. Quase, repeti eu, a palavra suave, mas carregando uma finalidade aterradora. Abaixo do palanque, o confronto tinha se degenerado numa luta patética. Marcus agarrara Chloe pelo braço, as suas garras a estenderem-se, os olhos a brilhar com o ouro do seu alfa-lobo a falhar. Chloe arranhava-o, soluçando e gritando insultos. Chega! Disse David. Ele não gritou. Mal levantou a voz acima de um zumbido conversacional, mas misturou a palavra com um pulso de aura de rei pura e sem aditivos. Marcus e Chloe desmoronaram-se instantaneamente, achatados contra o chão de mármore, como se um peso maciço e invisível tivesse sido largado sobre os seus ombros. O resto do bando engasgou-se, alguns caindo de joelhos,
cabeças curvadas em submissão absoluta. David ajustou casualmente os punhos. "Os meus filhos estão a comer", declarou ele, olhando para os gêmeos, que ignoravam alegremente o caos, completamente protegidos pela magia do seu pai. "Não vou ter o seu almoço interrompido pelo som de carne a ser rasgada." Levantei-me lentamente, descendo os degraus do palanque até ficar diretamente sobre as formas trêmulas do meu ex-parceiro e da sua noiva traiçoeira. "Treason." Falei a palavra claramente, deixando-a ressoar pelos tetos abobadados. Falsificação de registros médicos para manipular uma linhagem alfa. Tentativa de assassinato de um herdeiro real 2 vezes. Eles não eram realeza, então. Chloe gritou contra o chão, a bochecha pressionada contra o mármore frio. Eles eram apenas teus. Sorri. Uma expressão gélida que não continha calor. Um tecnicismo que a coroa não reconhece. Tu pretendias que eu morresse naquele nevão, Chloe. Tu orquestraste-o. Virei o meu olhar para o Beta Thomas, que ainda estava ajoelhado respeitosamente. "Thomas, como o membro de maior ranking deste bando com um registro imaculado, a coroa nomeia-te alfa interino do território da lua crescente." A cabeça de Thomas disparou para cima, choque a lutar contra uma gratidão profunda. "Vossa graça, sou indigno, mas aceito." "O teu primeiro dever, Alpha Thomas," continuei eu, "é impor o julgamento da coroa." Olhei para Chloe. Chloe é despojada do seu título de Luna, com efeito imediato. Os seus bens são apreendidos para pagar as dívidas do bando. Ela é banida destas terras. Será escoltada até a beira da zona neutra, sem nada além das roupas que veste. Chloe soltou um grito aterrador de puro terror. A zona neutra. O exato destino a que ela condenara Lisa. Mas Chloe não tinha habilidades de sobrevivência, resiliência, e certamente nenhum rei alfa à espera nos bosques para a salvar. "Não, Marcus. Por favor, alguém ajude-me", Chloe implorou, estendendo uma mão trêmula para os membros do bando sobre os quais ela tinha governado toda a manhã. Não um único lobo se moveu. O ancião Harrison cuspiu no chão perto da sua mão. "E Marcus?", disse eu, a minha voz a descer para um registro baixo e perigoso. Marcus olhou para cima, os olhos injetados de sangue, o rosto manchado de lágrimas. Parecia completamente quebrado, uma casca vazia do homem arrogante que a banira. "Mata-me", sussurrou ele, um pedido patético por um fim rápido à sua humilhação. "A morte é uma misericórdia, Marcus", respondi eu, o meu tom desprovido de piedade. "E não ganhaste nenhuma. Tu és despojado da tua centelha alfa. Permanecerás aqui nas terras da lua crescente, mas não liderarás." Inclinei-me, os meus olhos cor de âmbar a fixarem-se nos dele. "Viverás como uma ômega. Limparás os canis, repararás as fronteiras, e servirás as pessoas que quase vendeste à destituição. Passarás o resto da tua longa vida a ver outra pessoa a liderar o teu bando para a prosperidade que foste demasiado vaidoso para alcançar." A punição era pior do que a morte para um lobo orgulhoso. Ser reduzido ao ranking mais baixo, servir onde outrora governara, era uma humilhação profunda e eterna. Marcus fechou os olhos com força, um soluço irregular rasgando a sua garganta. "Levem-nos embora", o Alpha Thomas latiu, a sua voz recém-chegada com comando. Guardas do bando, ansiosos por se distanciarem dos seus líderes anteriores desgraçados, avançaram. Arrastaram Chloe para cima, ignorando as suas contorções histéricas, e arrastaram-na para fora do salão. Mais 2 agarraram Marcus, puxando-o para cima. Enquanto arrastavam Marcus, ele olhou para trás. Olhou para além de mim, os seus olhos fixando-se nos 2 lindos miúdos de cabelo escuro na mesa real, os seus filhos, os herdeiros por quem ele se obcecara, a família que ele poderia ter tido. Tinha trocado um reino por uma coroa de espinhos, e a percepção estilhaçou o que quer que restasse da sua mente. As pesadas portas de carvalho da casa do bando abriram-se, e o ar fresco da primavera lavou-me, carregando o cheiro de pinho e chuva iminente. Fiquei no topo dos degraus de mármore, o mesmo lugar onde fora expulsa há 3 anos. Então fora a noite mais escura da minha vida. Agora, banhada pelo sol da tarde, senti-me mais leve do que em anos. O fantasma da chuva gelada finalmente desaparecera. Abaixo,
O bando reunira-se, não em celebração forçada, mas em genuína reverência, enquanto eu descia os degraus com a presença quente e sólida de David ao meu lado. Os lobos do bando da lua crescente caíram de joelhos. Era uma onda de submissão, um pedido de desculpa silencioso e um reconhecimento da sua verdadeira rainha. David parou perto da porta aberta do SUV blindado, virando-se para encarar a multidão. Os seus olhos cinzentos percorreram-nos, uma promessa silenciosa de proteção para aqueles que permaneceram leais e um aviso letal para qualquer um que ousasse cruzar a sua família novamente. Ele ajudou-me a entrar no veículo, o seu toque gentil. Uma vez lá dentro, as pesadas portas fecharam-se, selando-nos num casulo silencioso e luxuoso. Leo e Maya já estavam presos nos seus assentos de carro. Maya a dormir profundamente com o seu lobo de peluche e Leo a lutar contra uma batalha perdida contra as suas pesadas pálpebras. Recostei-me no banco de couro, soltando um longo suspiro trêmulo. "Estás bem?" perguntou David, a sua voz um zumbido baixo. Ele estendeu-se pelo console central, pegando na minha mão na sua. O seu polegar roçou os meus nós dos dedos, traçando a fina cicatriz prateada de uma mordidela de solitária que eu suportara antes de ele me encontrar. Olhei pela janela escurecida. O SUV começou a afastar-se, navegando suavemente pela entrada sinuosa. Vi uma figura à distância, perto da borda dos jardins. Era Marcus, já despido do seu fato elegante, vestindo roupas simples de algodão, de pé com um ancinho nas mãos. Ele estava a observar o comboio a partir, uma figura solitária e patética, a encolher no espelho retrovisor. Não senti absolutamente nada por ele. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas um profundo sentimento de encerramento. "Estou perfeitamente bem", disse eu, virando-me da janela e olhando para o homem ao meu lado. Olhei para a sua mandíbula afiada, para o poder perigoso que irradiava dele e para a devoção absoluta e inabalável nos seus olhos quando olhava para mim. Apertei a sua mão, um sorriso genuíno e radiante a iluminar o meu rosto. "Estou apenas pronta para ir para casa." O peito de David ressoou com uma risada suave e satisfeita. Levantou a minha mão aos lábios, beijando o centro da minha palma. "Então vamos para casa, minha rainha." Enquanto o comboio real se fundia na autoestrada, deixando o território da lua crescente muito para trás. O sol rompeu as nuvens, projetando uma luz dourada sobre a estrada à frente. Apoiei a cabeça no ombro de David, o zumbido rítmico do motor embalando-me para dormir, segura no conhecimento de que eu estava exatamente onde deveria estar. Chegara como uma rejeitada quebrada, saí como uma rainha e nunca olharia para trás. 6 meses depois, as altas e arqueadas janelas da Câmara do Conselho da Cidadela Real deixavam entrar um fluxo de luz dourada de outono. O ar cheirava a pergaminho velho, cedro a arder e o leve e omnipresente ozono do poder de David, que saturava as próprias pedras da fortaleza. Sentei-me à cabeceira de uma longa mesa de mogno, uma pilha de livros abertos à minha frente. Não estava a usar seda hoje. Usava um blazer e calças de carvão feitas à medida, o meu cabelo escuro preso num coque severo. Eu era a rainha Lycan em todos os aspectos, e estava a encarar os 3 anciãos de maior ranking da corte real. "Os números são inaceitáveis", disse Lisa suavemente, a sua voz um fluxo calmo e fresco que comandava silêncio absoluto. Ela bateu com uma unha arrumada no livro aberto. A taxa de mortalidade nas zonas neutras aumentou 4% este trimestre. Companheiras rejeitadas sem causa congelam antes que possam alcançar as fronteiras de santuário. O ancião Vance, um lobo formidável que servira sob 3 reis, mexeu-se desconfortavelmente sob o seu olhar âmbar. "Vossa Graça, as zonas neutras sempre foram perigosas. A coroa não pode governar o ingovernável. Alocar os fundos solicitados para estas casas de transição é sem precedentes. Também foi uma solitária grávida a sobreviver a uma tempestade de neve para carregar os herdeiros reais", respondeu Lisa, o seu tom mergulhando num registro perigoso e gelado. Ela inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na mesa. "Estamos a mudar os precedentes. A coroa não fechará os olhos à crueldade de alfas menores.
o ato de Santuário da Luna será financiado retirando 5% das tarifas de importação de luxo. Cobrimos o custo inteiramente sem tocar no orçamento militar. Redige o decreto. Vance abriu a boca, talvez para argumentar sobre a tradição, mas um zumbido baixo e terrivelmente profundo ecoou da porta. David estava encostado à pesada moldura de carvalho das portas duplas. Tinha os braços cruzados sobre o peito, um sorriso a jogar nos seus lábios enquanto observava a sua companheira a desmantelar séculos de apatia burocrática. Ele não disse uma palavra. Não precisava. A promessa letal nos seus olhos cinzentos tornava isso absolutamente claro. Desafia a minha rainha e lida com as minhas garras. Será redigido até à noite, Vossa Graça, murmurou Vance rapidamente, curvando a cabeça em submissão total. Dispensa, disse eu gentilmente, enquanto os anciãos saíam, dando a David um espaço amplo e respeitoso. O rei Alfa empurrou o batente da porta e caminhou em direção à sua companheira. A aura aterradora que mantinha a corte em linha derreteu-se com cada passo que ele dava em direção a mim. Quando chegou à minha cadeira, ele era apenas David. Inclinou-se, depositando um beijo demorado na curva do meu pescoço. Tu és absolutamente aterradora quando falas de tarifas, murmurou ele contra a minha pele, fazendo-me arrepiar. Alguém tem de impedir que o teu reino apodreça por dentro, disse eu. Sorri, inclinando a cabeça para trás, para apanhar os seus lábios num beijo lento e profundo. Recebi uma missiva do território da lua crescente esta manhã, disse David, recuando ligeiramente. Ele estendeu a mão para o bolso interior do seu casaco e retirou um envelope grosso selado com o novo brasão do Alpha Thomas. Deixou-o cair sobre os livros. Observei o selo de cera. 6 meses atrás, a mera menção daquele bando teria disparado o meu batimento cardíaco com ansiedade. Agora sentia uma curiosidade clínica e suave. Quebrei o selo e desdobrei o pesado pergaminho. David ficou atrás de mim, as suas grandes mãos pousadas calorosamente nos meus ombros, ancorando-me. Vossas Majestades, começou a carta na caligrafia meticulosa de Thomas. A colheita foi abundante. A reestruturação da dívida que aprovaste tão graciosamente permitiu-nos reparar as fronteiras do Sul. O bando está a prosperar. Eu percorri os relatórios financeiros, satisfeita por ver que Thomas estava a cumprir a sua palavra. Mas no final, num postscript, Thomas adicionara uma nota pessoal conforme solicitado pela coroa, um relatório sobre os rebaixados. Chloe foi apanhada há 3 semanas a tentar atravessar para território humano com um saco de prata forjada do bando. Foi entregue às autoridades humanas por roubo qualificado. Provavelmente enfrentará uma década numa prisão humana, completamente cortada do mundo dos lobos. Marcus continua na equipa de perímetro. Tentou recusar uma ordem direta de um guerreiro sênior no mês passado, citando o seu antigo título. Foi disciplinado de acordo com os protocolos padrão de Ômega. Passa os dias a reparar as cercas de perímetro que negligenciou durante o seu reinado. Ele não fala. É um pária entre o seu próprio povo, dormindo nos quartéis ventosos. O bando esqueceu-o. Olhei para as palavras. Há 1 ano, eu poderia ter apreciado a imagem de Marcus a tremer no frio, a sofrer exatamente como me fizera sofrer. Poderia ter celebrado a ruína absoluta de Chloe. Mas enquanto me sentava no mais alto assento de poder, rodeada pelo cheiro do meu verdadeiro companheiro e pelas risadas distantes e alegres dos meus gêmeos a brincar no pátio lá embaixo, percebi que não sentia nada. A vingança é um prato que se serve frio, mas seguir em frente é um banquete. Peguei na carta, fui até a maciça lareira de pedra e atirei o pergaminho para as chamas crepitantes. Observei as palavras enrolarem-se, escurecerem e transformarem-se em cinzas, levadas pela corrente ascendente. Notícias aborrecidas? Perguntou David, observando-me atentamente. Virei as costas para o fogo. Caminhei em direção às vastas janelas com vista para a cidadela, onde Leo e Maya estavam atualmente a lutar contra um cão de guarda real, maciço e incrivelmente paciente no relvado. Sente o peso pesado e reconfortante de David a aproximar-se de mim, envolvendo os seus braços à volta da minha cintura e puxando-me para o seu peito sólido.
História antiga, sussurrei, apoiando a cabeça no seu ombro. Eu fora uma coisa quebrada e descartada na chuva gelada. Fora convidada de volta unicamente para ser a piada de uma piada cruel. Mas eles tinham esquecido uma regra crucial da natureza. Uma loba lançada na natureza implacável. Ou morre, ou volta a liderar o bando. Apertei as mãos de David. Um sorriso suave e radiante iluminou o meu rosto enquanto observava os meus filhos a rir ao sol. Eu sobreviverá ao frio e agora possuía a tempestade. A mais verdadeira forma de vingança não se encontra em destruir aqueles que te magoaram. Encontra-se em construir uma vida tão magnífica que a sua traição se torna nada mais do que um degrau para o teu destino final. A jornada de Lisa, de uma companheira de coração partido e rejeitada a uma rainha poderosa e compassiva, prova que as tempestades mais escuras muitas vezes nos conduzem diretamente aos braços dos nossos verdadeiros protetores. Se gostaste desta história dramática de resiliência, traição e de encontrar amor inabalável com o Rei Alpha, por favor, gosta, partilha e subscreve para mais histórias de romance épicas e emocionantes. Deixa um comentário abaixo para nos dizer qual foi o teu momento favorito. Marcus recebeu o que merecia